estamos aqui com a aula número 3 do DMI, Discipulado Ministerial Integral. E a gente vai dar uma paradinha na programação, tá bom? Para falar algo muito importante. É uma direção do Espírito Santo. A gente vai fazer um encontro entre o DMI, que é o Discipulado Ministerial Integral, e o Momento Pastor. São duas coisas importantes. É um auxílio que a gente presta aos pastores e um auxílio que a gente presta aos ministros, né? Que são pastores, evangelistas, mestres, profetas e apóstolos. Todos os ministros de adoração também, de intercessão, que tá na veia profética. Bom, o Senhor trouxe ao meu coração escrever 5 tópicos, tá bom? São 5 pontos de sucesso para um ministro. Entenda bem uma coisa, gente. A Bíblia, ela não precisa de nenhum complemento, tá certo? A Bíblia, ela é plena e suficiente. Qualquer pessoa que leia Colossenses, que leia Timóteo, que leia Tito, que leia qualquer um dos livros da Bíblia, isso se basta, tá bom? O que Deus faz com nós, pregadores, ensinadores da palavra, Ele faz com que nós recebamos revelações e Ele faz com que nós apliquemos a palavra para os tempos atuais. Ele mastiga, né? Ele faz com que a gente mastigue a palavra. Martinho Lutero falava que ele era como se ele olhasse para uma macieira, e ele falava que as coisas mais preciosas da Bíblia é como as maçãs mais escondidas de uma macieira. Não são todos que alcançam. A gente tem que buscar, sabe? Então, entenda uma coisa, a Bíblia, ela é plena e suficiente. Ela já tem todas as recomendações que um ministro precisa. Esse vídeo, ele é uma síntese do que eu entendo por parte das revelações recebidas de Deus e da experiência adquirida no campo, que são pontos muito, muito importantes. E que se um pastor levantar um ministro desrespeitando um desses 5 tópicos, inevitavelmente ele vai ter dores e vai ter problemas. Tanto o pastor que levantou, quanto o ministro que foi levantado. E também é importante esse vídeo para os ministros que serão levantados, ou para os ministros que já estão em exercício, né? Então vamos direto ao ponto. Vamos lá, aos pontos, né? Eu vou começar de baixo para cima, então eu vou começar do ponto 5. O ponto 5, ele está resumindo 3 características em uma, tá? Que é a intenção pura no coração, tá? Então, o ponto 5 é a intenção pura no coração. E como eu posso, em termos práticos, avaliar a intenção pura no coração de uma pessoa que quer servir no ministério? De 3 maneiras, tá? De 3 maneiras. Então, essas 3 maneiras é o ponto 5, a intenção pura no coração. Primeiro, é uma pessoa sincera. Então, esse ministro, ele é sincero. Segundo, ele é humilde. E terceiro, ele é disposto. Se o ministro é sincero, é humilde e é disposto, ele tem uma intenção pura no coração. Ok? Esse é o ponto 5. Vamos para o ponto 4. Ok? É uma pessoa consciente de si mesmo e irrepreensível. O que significa uma pessoa irrepreensível? Seria uma pessoa que não tem pecado? Não, claro que não. Porque a palavra diz que se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentirosa. Não é verdade? Então, irrepreensível significa uma pessoa que é consciente de si, é consciente das suas vulnerabilidades, das suas fraquezas, dos seus problemas, trabalha isso e ela se auto-repreende, ela se auto-ajusta, ela está sempre se cuidando, em vigilância.
ela é uma pessoa zelosa, que cuida do comportamento, da conduta dela, não só exteriormente, para que os homens possam ver, mas principalmente interiormente. Tá certo? Ela tá sempre observando o coração dela. Eu me lembro uma época, amados, em que eu estava fazendo um propósito, eu queria muito purificar o meu coração, as minhas motivações. Eu comecei a analisar tudo que eu fazia, o porquê eu fazia, e quando eu via que não era uma motivação bacana, eu não fazia. E eu comecei a purificar mesmo as minhas motivações. E eu recebi um recado da parte de Deus. Deus usou uma pessoa para falar assim: tenho observado o que você tem feito e tem me agradado. Então Deus mandou um recado claro para mim, que aquela santidade interior verdadeira que eu estava buscando estava agradando o coração dele. Entenderam? Então a verdadeira santidade, já temos um vídeo no canal sobre santidade, é você purificar a motivação. Então o ministro, ele tem que ser consciente de si mesmo. Ele não pode ser um arrogante que acha que é humilde. Desculpa. Se a pessoa tem problema de superioridade, ele tem que pelo menos ser consciente disso e estar trabalhando para eliminar esse problema. Ele não pode ser uma pessoa orgulhosa que nega que é orgulhoso. Isso é horrível. Gente, é uma coisa horrorosa você conversar com o ministro, confrontar ele no pecado e ele fugir. E ele não está preparado para falar daquilo. Isso é horroroso, isso demonstra que o ministro não está preparado nem um pouco para exercer um cargo de confiança, um cargo de maturidade, porque maturidade não é idade, não tem nada a ver com a idade. Eu posso confrontar um menino de 18 anos, de 16 anos, sobre um pecado que ele tenha, sobre um tipo de conduta, um comportamento, e ele já estar pronto para me falar assim: puxa, pastora, é verdade, eu tenho esse comportamento. Eu posso confrontar um homem de quase 40 anos de um comportamento e ele não aceitar. Não é a idade, é o coração, né? Que nós falamos lá, a intenção pura no coração, é o tipo de coração. Mas aí é tema de outro vídeo. E um livro que estamos escrevendo, nosso 4º livro, que chama Qualidade de Coração também. Aliás, vai mais esse tópico, quando é confrontado o coração duro. Então, enfim, resumindo, o tópico 4 é consciente de si mesmo e irrepreensível. Ele repreende a si mesmo. Quando você repreende a si mesmo, puxa vida, já ajudou. Porque, veja bem, entenda uma coisa, quando você repreende a si mesmo, mesmo assim a repreensão pode vir do seu líder, pode vir de fora, do seu mentor, né? Nós estamos num discipulado, o seu discipulador pode te repreender e você tem que aceitar com humildade. Aí vem a característica número 5. A humildade faz com que você aceite. Sim, pastora, você está certa. Eu realmente já anotei isso, inclusive tenho tratado e orado isso e tal. A pessoa apresenta sinceridade, apresenta humildade e disposição em mudar. Ela é consciente de si mesma e ela repreende a si mesma. Olha que maravilha trabalhar com essa pessoa. Mas é assim que tem que ser um ministro. Se é um ministro elegido por Cristo, é assim que tem que ser um ministro. Tá certo? Eu não falei muito dos pontos número 5, mas eu quero que você guarde aí no coração uma coisa. As características que eu falei no ponto 5 são a chave de um coração puro. São a chave da adoração. Viu? Então é muito, muito importante o ponto 5. Tá certo? Então falamos do ponto 5, falamos do ponto 4. Vamos falar do ponto 3. Qual é o terceiro tópico importante para o sucesso de um ministro? Ele ser livre de interesses financeiros. É horrível lidar com pessoas que estão sempre preocupadas em serem recompensadas. Elas acham que o que elas estão fazendo é tão maravilhoso
que ela merece sempre uma recompensa, seja um aplauso, seja um reconhecimento verbal, seja um reconhecimento financeiro. Pior, pelo amor de Deus, aqui não. Não dá para trabalhar com alguém que queira sempre o interesse financeiro. É difícil trabalhar com quem quer os outros tipos de reconhecimento também, mas o financeiro é impossível. Então, se for identificado em alguém esse tipo de problema, tem que ser confrontado antes de levantar a pessoa ministro. Às vezes, a pessoa está passando uma situação financeira de necessidade prolongadamente, há muitos anos, e ela já está cansada de ser desonrada, e ela pode ter uma sede de justiça no coração dela, ela querer que o ministério reconheça ela, entendeu? E aí ela pode jogar isso, essa expectativa para o ministério. Precisa tratar isso com carinho, para isso não acabar virando uma vala em um lugar perigoso, onde ela pode ser tentada. É complicado. Pessoas que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Um profeta, uma pessoa que tem uma unção profética, muito desonrado, muito desvalorizado, pouco ouvido, ele pode começar a querer recompensa financeira se ele passa muito prolongadamente, muito tempo numa situação de necessidade extrema, passando vergonha na família, e há uma unção verdadeira na vida dele que não tem sido reconhecida e valorizada, e ele pode começar a ser tentado demais nessa área. Então, ele precisa de um mentor, um discipulador que vá confrontá-lo, que vá conversar com ele, que vai expor esse problema. É uma coisa delicada de se falar, mas precisa ser falado com o ministro. O ministro tem que pôr para fora algumas coisas, tá certo, gente? As serpentes e os escorpiões não estão só fora de nós, tem alguns dentro. Isso daí é um escorpião terrível, porque o escorpião, ele tem a natureza de ser o quê? De ser traiçoeiro. Isso daí pode se tornar um escorpião dentro de uma pessoa, dentro do coração de alguém. Um déficit de honra desse tipo pode se tornar um escorpião. Precisa ser resolvido rápido, antes que a pessoa tenha, infelizmente, oportunidade e ocasião, certo? Então não pode, o ministro não pode ser tentado acima das suas forças, ele tem que estar bem, ele tem que estar resolvido nessa área, ele não pode sofrer isso. Tópico 2, olha só que lindo, poderia ser o 1, tá? Esse. Na verdade, pensando bem, eu quero corrigir uma fala, é bom que eu corrija agora. Não quer dizer, porque eu tô elencando de 1 a 5, não quer dizer que um é mais importante que o outro, tá bom? Simplesmente são 5 tópicos. O segundo é um coração voltado a Deus. É aquela pessoa que tem realmente o coração voltado ao Senhor Jesus, ao Pai, Espírito Santo e Filho, né? Que tem a mente voltada ao céu, que não troca as coisas celestiais pelas humanas, que não troca a sua salvação por nada. Então, esse é um verdadeiro ministro, tá certo? Esse poderia ser o tópico 1, mas por conta dos problemas da atualidade e da experiência, amados, uma maior causa de quedas hoje de ministros é exatamente ligada ao tópico 1 que eu vou falar. O tópico 1 para o sucesso de um ministro é livre de amarras sexuais. É o tópico 1. Porque esse é hoje o maior causador de quedas entre ministros. O que eu falo com amarras sexuais? Todos os tipos de amarras.
tá? Desde pecados ocultos como a pornografia e a masturbação, até lascívia, que é uma coisa horrível, horrível, horrorosa, e outros, até mais grave, não importa. Não importa a natureza o tipo de pecado, tá bom? E porque a natureza é a mesma. Não pode ter amarras sexuais. Por que eu estou falando isso? Porque no momento que a pessoa virar líder, no momento que ela se tornar ministro, líder, cabeça, acabou. Ela vira o alvo de Jezabel. E Jezabel não vai ter misericórdia com essa pessoa. Não vai haver misericórdia. Nós vamos fazer estudos sobre esse espírito, vamos explicar bem várias coisas importantes de sabermos. Porém, não é só essa ameaça que existe, tá certo? O pior inimigo a se vencer é o inimigo que tá dentro, não é isso? Não é isso? A carne. Então, a pessoa vai ser tentada muito mais, a pessoa vai ter um enfrentamento espiritual muito maior. Nós estamos vivendo tempos de batalha pesada nas emoções. Quem tem amarras sexuais tem problema, tem lutas também nas emoções, porque uma área desencadeia na outra. Então, o ministro precisa ser consciente, ele precisa cobrir as suas vulnerabilidades, ele precisa fazer o que Neemias fazia quando reconstruía os muros. Ele colocava guardas, as pessoas trabalhavam com uma mão e com a outra mão elas tinham a espada. Assim precisa trabalhar o ministro. Outra coisa importante, essas amarras sexuais, se elas foram geradas na vida da pessoa na primeira infância, precisa entender que nós somos corpo, alma e espírito, que existem respostas que não estão na religião, que estão na ciência, que estão na psiquiatria. Existem respostas que ela vai precisar buscar, recursos que ela vai precisar buscar para sua cura, para o seu alívio do seu problema. A pessoa precisa estar consciente de pedir ajuda. Deus pode te libertar, gente? Pode. Sabe por que pode? Porque Deus, ele é rei, ele reina soberano sobre a matéria, sobre o corpo, a alma e o espírito. Ele que fez tudo. Só que a ação de Deus é um ato sobrenatural. Eu, de qualquer forma, tenho que buscar. Tenho que buscar os recursos que eu conheço, tenho que buscar, se é uma pessoa que sofreu traumas, tem que buscar uma terapia, tem que buscar a solução, tem que buscar ajuda. Eu, por exemplo, tenho atuado como coach, ajudando pessoas a encontrar soluções, e eu posso ajudar. Então eu tô aqui, eu tenho feito o canal exatamente para trazer problemas maiores, mas eu posso atuar com quem precisa em problemas menores. Você pode me contatar, você tem aí o meu WhatsApp, todos os meus dados de contato no vídeo. Então, você precisa procurar ajuda, apoio, para que você tenha saúde física, é seu papel, espiritual é o seu papel e emocional também é o seu papel, muitas vezes com a ajuda de alguém, ok? Então, o ministro precisa, recapitulando, ser livre de amarras sexuais, ter um coração voltado a Deus, ser livre de interesses financeiros, ser consciente de si mesmo e irrepreensível, ser sincero, humilde e disposto, ou seja, ter uma intenção pura no coração. Esses são 5 tópicos para o sucesso de um ministro. Essa foi a nossa terceira aula do DMI e o nosso terceiro momento pastor, tá bom? Que Deus abençoe você e nós nos vemos lá no canal. Shalom!